Salve fiel torcida, salve bando de loucos. E aí, pessoal? Aqui quem fala é a voz da Fiel. E olha, o papo hoje é de final. Então já chega daquele jeito, esmaga o like, se inscreve no canal pra gente fortalecer ainda mais a nossa nação. Isso aí. A parada é o seguinte: domingo, dia 21 de dezembro de 2025, o palco Maracanã. De um lado, o nosso Coringão, buscando acabar com esse jejum maldito de títulos nacionais. Do outro, o Vasco da Gama. A finalíssima da Copa do Brasil. E o mais doido, apareceu uma tal de inteligência artificial que simplesmente cravou que o Corinthians vai ser campeão. Pois é. E hoje a nossa missão aqui é mergulhar fundo nisso. A gente vai pegar as matérias, os dados e separar os números frios da paixão que só a Fiel entende. A grande pergunta é: uma máquina pode prever o resultado no esporte mais maluco do mundo? Ou a raça corintiana vai falar mais alto lá no Maracanã? Vamos começar pelo começo, porque para chegar até aqui, meu amigo, não foi um passeio no parque. De jeito nenhum. Essa Copa do Brasil de 2025 foi, sei lá, uma das mais difíceis dos últimos anos. Teve um momento na temporada, e os números não mentem, que o Corinthians tinha menos de 1% de chance de chegar nessa final. Menos de 1%? 1%. Muita gente já tinha jogado a toalha. E é importante, detalhar como essa campanha improvável foi construída. Não foi sorte. As fontes mostram que o time foi ganhando corpo, ganhando confiança, com vitórias muito grandes. Gigantescas. Passar pelo Palmeiras nas oitavas, por exemplo, não foi qualquer coisa. A análise tática da época mostrou que a vitória veio de uma mudança no segundo tempo, uma inversão ali dos pontas que quebrou a marcação deles. Isso já mostra uma capacidade de adaptação que, um algoritmo pode até subestimar, sabe? Exato. Não é só número, é a leitura do jogo. E depois veio o Atlético Paranaense, que é outro time cascudo. Mas a prova de fogo, o teste para cardíaco mesmo, foi a semifinal contra o Cruzeiro. Meu Deus do céu, que sofrimento. Aquilo foi tenso. Um jogo nervoso decidido nos pênaltis. Ali a gente viu um time com alma, sabe? Com sangue no olho, que sabe sofrer e que não se entrega. Isso é Corinthians. E o Vasco, justiça seja feita, também teve um caminho heróico. Isso só valoriza mais a nossa chegada. O time deles enfrentou pedreiras e, para chegar na final, teve que eliminar o rival, o Fluminense, e adivinha como? Nos pênaltis também. Nos pênaltis também. O que é fascinante, que as fontes ressaltam, é esse espelhamento das campanhas. Ambos chegam na final depois de semifinais decididas na marca da cal. É verdade. Isso mostra um equilíbrio técnico e principalmente mental muito grande. Ou seja, são dois times calejados, que já passaram pelo inferno e, sobreviveram. Isso deixa a final ainda maior, né? A gente busca o nosso quarto título de Copa do Brasil, o Tetra. Eles querem o segundo. É um choque de gigantes. É o verdadeiro clássico das multidões. Exatamente. E esse equilíbrio todo ficou escancarado no primeiro jogo da final lá na nossa casa, na Neoquímica Arena. Aquele 0-0 foi a tradução perfeita do que é uma final. Um jogo de xadrez, onde o medo de perder era muito maior que a vontade de ganhar. Foi um jogo amarrado de dar nos nervos, pouquíssimas chances claras, muita marcação, aquela tensão que a gente sente no ar. Como torcedor, a gente fica naquela agonia, querendo que o time vá para cima, mas a gente entende que um erro ali podia ser fatal. E ainda teve os gols anulados. Aquele nosso gol anulado por um impedimento milimétrico. Se aquela bola entra, a história seria outra. Taticamente, foi o que as análises chamaram de um jogo de linhas baixas. E o que é isso na prática? É o time todo recuado, compacto, marcando atrás da linha da bola. O objetivo principal é fechar os espaços e não deixar o adversário pensar. Fechar a casinha. Exato. O Corinthians fez isso muito bem e o Vasco também. O resultado foi um jogo de defesas prevalecendo sobre os ataques. E vale lembrar que eles também tiveram um gol anulado. Então, o VAR trabalhou para os dois lados e manteve o placar zerado, jogando toda a pressão para o Maracanã. E aí entra o peso da camisa, A história, os confrontos diretos, principalmente em mata-mata, mostram uma vantagem nossa. Pode não entrar em campo, mas o jogador adversário sabe que do outro lado está o Corinthians. É um fator psicológico. Com certeza. As fontes dizem que, em 12 confrontos de mata-mata na história, o Corinthians eliminou o Vasco em 9. Isso não é pouca coisa. É um retrospecto que cria uma pressão que os dados frios não conseguem capturar. Esse é um ponto crucial. A história sugere uma vantagem mental.
E é nesse cenário de 0-0, de equilíbrio tático e de peso histórico que surge a notícia que virou assunto da semana. É aqui que o negócio fica maluco. A tal da inteligência artificial. Um programa de computador analisou tudo e simplesmente cravou. Corinthians campeão. Não é um palpite, é uma projeção baseada numa montanha de dados. E a gente que é supersticioso fica dividido, né? Acredito? Ou isso vai zicar tudo? E a dúvida que fica. Mas é importante entender como essa máquina pensa, para não tratar como profecia. Ela não tem bola de cristal, né? Pensa nela como o maior analista de desempenho do mundo. Ela processou o histórico de confrontos, número de gols, nosso desempenho em casa, fora, estatística de cada jogador, tudo isso para calcular o cenário mais provável. Ah, entendi. É um modelo matemático que busca padrões. E a previsão foi bem detalhada, né? Não falou só Corinthians campeão. O computador quis dar uma de roteirista. Ele projetou que no jogo de ida na arena, a gente venceria por 2-1. Bom. Aí já errou. Aí a máquina já começou errando porque foi 0-0. Já perdeu um pouco da moral comigo. Exato, e esse erro inicial é a prova de que não é um sistema infalível. O modelo previu uma vitória nossa em casa porque, estatisticamente, o mandante tem vantagem, mas não contava com esse jogo tão amarrado. Tá. Para o jogo de volta no Maracanã, a IA projetou um empate em 1-1. Somando o resultado que ela previu para a ida, que era o 2-1, com esse empate, a decisão iria para os pênaltis. E aí, nesse cenário, o algoritmo apontou o Corinthians como vencedor. Tá, mas por que os pênaltis? Qual a lógica do computador para prever um desfecho tão dramático, tão à nossa cara? A lógica se baseia em duas coisas. Primeiro, no equilíbrio técnico que a gente já falou. Quando os dados de desempenho são muito parecidos, a chance de empate aumenta muito. Certo. Segundo, e talvez o mais importante, ao projetar os pênaltis, a IA certamente considerou o histórico. As fontes mencionam que o Corinthians tem um retrospecto muito forte em decisões por pênaltis. Isso vira uma variável com peso no cálculo da simulação. Entendi. A máquina olha os números e fala, a chance maior é essa. Mas aí, meu amigo, entra o que nenhum algoritmo no mundo consegue medir. A máquina é fria. Ela não calcula a pressão de um Maracanã com 70 mil pessoas gritando, a camisa que pesa na hora de bater o pênalti, a emoção de um jogador. Futebol não é matemática. Perfeito. Essa é a grande beleza e, ao mesmo tempo, a limitação dessas previsões. A IA aponta uma tendência, não um destino. Uma lesão no aquecimento, um cartão vermelho bobo, um frango do goleiro ou um momento de pura genialidade. São variáveis humanas, caóticas. Imprevisíveis. Exato, que os modelos não conseguem prever. O futebol é um jogo de momentos. E uma análise mais profunda, que uma das fontes até mencionou, poderia questionar o modelo. Por exemplo, o aproveitamento do Vasco em pênaltis nesta temporada é altíssimo. É verdade, eles ganharam do Fluminense assim. Exatamente. Talvez seja até superior ao nosso recentemente. A IA pode estar dando um peso maior a um dado histórico mais antigo do que a forma recente. É uma falha potencial do modelo. Boa. Então quer dizer que essa previsão da máquina serve mais para dar assunto na mesa do bar, para a gente tirar um sarro do amigo vascaíno, do que para ser levada a sério. Exatamente. O impacto maior é na narrativa. Ela alimenta a nossa esperança, gera debate. Psicologicamente, pode até botar uma pressão extra neles, que agora jogam não só contra o Corinthians, mas contra uma previsão que diz que eles vão perder. Mas no fim do dia, quem decide são os 11 de cada lado. É isso. O futuro, no futebol, se escreve a cada segundo dentro de campo. E esse futuro que vai ser escrito no domingo vale demais. Pra gente, fiel, esse título significa o fim do jejum, a coroa de uma campanha de superação que ninguém acreditava e o principal, a vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026. É a chance de voltar para o nosso lugar, de brigar no topo do continente. E para o Vasco, a conquista significaria um renascimento, a validação de um projeto. Traria estabilidade financeira e moral para um clube que também sofreu muito nos últimos anos. É, também é verdade. Por isso vai ser uma batalha. Eles não vão entregar fácil, ainda mais em casa. Então, o que tudo isso significa? Significa que no domingo, quando a bola rolar, vai ser uma guerra. De um lado, o Vasco com a força da torcida deles. Do outro, o Corinthians com a força da nossa história, da nossa camisa e com o bando de loucos que vai invadir o Rio. Com certeza. Eu acredito que vai ser um jogo decidido no detalhe. Aquele famoso jogo de uma bola só. Um erro, uma falha, um lance de gênio. E teremos o campeão. Concordo. A previsão da IA, errando ou acertando, já cumpriu um papel.
adicionou um tempero único a essa final. Ela nos fez debater a relação entre os dados e a paixão, entre a lógica fria e a loucura do futebol. É isso aí. E no fim, a pergunta que fica é: quem vai escrever essa história? A lógica dos números ou a paixão de quem veste o manto alvinegro? Eu sei a minha resposta. E aí, fiel? Agora é com vocês. Qual o seu palpite para o placar dessa finalíssima no Maracanã? Deixa aí embaixo nos comentários que eu quero ver quem acerta. Fica a reflexão, talvez se essa crescente análise de dados no futebol está nos deixando mais espertos sobre o jogo ou se está, aos poucos, tirando a magia do inesperado. No final das contas, será que a gente quer mesmo saber o resultado antes do apito final? Vai, Corinthians!